Olá, bom dia. Hoje é 8/4/2025, 8 de abril de 2025. Antigo Testamento, parte 2392. Então, Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. E que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Então, aqui nós estamos vendo as histórias do tempo do rei Davi, né? Aquele tempo, há 3.000 anos atrás, 3.000 e pouco anos atrás, muito tempo atrás. Então aqui nós vemos que teve pessoas que foram ajudar o rei Davi. E tinha pessoas que estavam com Saul. E Saul estava com o espírito maligno, perseguindo o rei Davi, querendo matar, perseguindo, atrapalhando o rei Davi de reinar, de viver em paz, de viver sossegado. E de ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Meu amigo, tem pessoas que estão com esse mesmo espírito maligno. Pessoa que está com o espírito imundo. Tem pessoas que estão com demônios. Tem pessoas que estão servindo ao diabo. Perseguindo, aborrecendo, atrapalhando os outros. E estão brincando com isto. Vive brincando com isto. Vive brincando. Se divertindo com isso. E de uma maneira a não se pensar na colheita disso que estão fazendo. Na colheita. Enquanto está vivo aqui na terra e quando morrer. Tem pessoas que estão com o mesmo espírito maligno que Saul, perseguindo os outros, atrapalhando, aborrecendo, querendo impedir as pessoas de ser aquilo que as pessoas aquilo que as pessoas têm que ser, aquilo que as pessoas têm que fazer em cima da terra. O mesmo espírito maligno, servindo ao reino das trevas, ao diabo. E não está nem aí para colher as consequências, né? Enquanto está vivo e depois da vida. Você que segue o vídeo da palavra de Deus, perseguir, atrapalhar os outros e pedir os outros de ser aquilo que eles têm que ser, o que Deus quer que eles sejam, é um grande erro. Veja o grande erro do rei Saul. Foi um grande erro. Então, pessoas foram se unir com Davi para ajudar o rei Davi. E isso foi agradável a Deus. Até o Espírito Santo confirmou, né, que eles tinham que ajudar o rei Davi. Já por outro lado, tinha pessoas que estavam ajudando Saul. Por causa que ele era o rei, por causa que, né, estava conspirando também, se rebelando também e querendo também o mal. Não seja assim você, amém? Não tenha esse mesmo espírito, não obedeça esse mesmo espírito, ou esse demônio, ou o diabo, em perseguir e atrapalhar os outros. Porque vai ter as consequências enquanto você estiver vivo, e as consequências eternas. Você tem que crer na palavra. Então o rei Davi passou por muita situação ruim por causa de Saul. Deus permitiu. Deus permitiu. Nem tudo que Deus permite é a vontade dele. Então 1 Crônica 12, versículo 19. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus. Então, os de Manassés com Davi não ajudaram os filisteus contra Saul, porque os próprios filisteus não quiseram mandar eles voltar. Porque os príncipes dos filisteus, com conselho, o despediram, dizendo: a custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Então, o chefe dos filisteus, eles não quiseram que eles lutassem contra o exército de Israel. Voltando ele, pois, a Ziclague, passaram para ele de Manassés a Adenar e Josabade e Gediael e Micael e Josabade, Eliú e Zelataim, chefes de milhares dos de Manassés, chefe de milhares dos de Manassés, a tribo de Manassés em Israel. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães do exército. Então esses aqui, eles foram até Davi para ajudar. Estes ajudaram a Davi contra aquela tropa. Então eles ajudaram.
Ajudaram o rei Davi contra a tropa inimiga que estava lutando contra o rei Davi. E quando eles ajudaram o rei Davi, eles estavam fazendo aquilo que estava sendo agradável a Deus. Às vezes tem pessoas que estão se unindo, se combinando e, consentindo e ajudando o reino das trevas, o diabo, os demônios, espírito imundo, espírito maligno. Pessoas que estão querendo fazer aquilo que é mal, aquilo que é errado aos olhos de Deus e aos olhos da justiça. E aparentemente a justiça, desde a polícia até sei lá, capa preta, sei lá o que, STF, tribunais, estão fazendo tipo como fosse vista grossa, fazendo que não estão vendo, ou então não estão vendo mesmo, ou então não estão vendo, não estão sabendo. Uma dessas duas coisas. E a pessoa corre um grande risco de que? De perder a liberdade. De perder a liberdade, de ser condenado bastante tempo. A pessoa corre o risco de perder a vida eterna, a saúde. A pessoa corre bastante risco ajudando o reino das trevas. Ajudar o reino da luz, ajudar Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a pessoa também corre risco também, né? Tem pessoas que é contra, que é adversário, opositor, inimigos de Deus, né? Pessoas que não é de acordo com a palavra de Deus, que não querem, infelizmente, porque querem fazer as suas vontades e outras vontades. Então a pessoa corre certos riscos também. Mas fazer a vontade do diabo, a pessoa corre um risco pior, maior, que é perder a vida eterna. Então esses aqui ajudaram o rei Davi, ajude em oração, em ser pacífico, entendeu? Em aconselhar, em ajudar, em fazer o bem, em praticar o fruto do Espírito Santo.